Olá galera, tudo bem? Voltei mais uma vez para conversar com vocês. A situação que a gente já vinha desenrolando um tempo, bem desde que a gente estava lá no Facebook, a gente resolveu adentrar em outro segmento, em outra seara. Não mais Facebook, conforme a gente diz, né, que a qualidade aqui está um pouquinho melhor. Tem mais definição, não tem congelamento, não tem trepagens de imagens, não tem assim, você começa e pula 5 minutos depois, está lá na frente. Eu vim aqui falar com vocês, então fica melhor aqui tratar com vocês um assunto muito importante, que gerou até uns problemas aqui por perto, aqui na região, justamente por se tratar de algo promissor, porém assim, de um cunho muito amplo e estarrecedor, que é sobre a possibilidade, dentro do exame da Constituição da Pentateuco, ou da Torá hebreia, uma constituição de uma escolástica, ou melhor, de uma sala, existencial dentro da escolástica do deuteronomista. Por favor, estou sempre lembrando para vocês que Deuteronômio e deuteronomista não é a mesma coisa. O DT, ou Deuteronômio, é um livro, é o 5º livro do Pentateuco da Bíblia, é o 5º livro da Bíblia. E o deuteronomista é uma escolástica, ou seja, uma escola de sábios, ou, numa palavra melhor, como se lhe dá aos dias de hoje, uma espécie de faculdade dentro da universidade. Como, por exemplo, nós temos na UFRJ a Faculdade de Direito. A universidade é federal, mas existe a Faculdade de Direito, Faculdade Medicina, Faculdade de Administração, a Faculdade de Sociologia, Filosofia. Então, tem faculdades dentro da universidade. E o deuteronomista é uma escolástica que tem algumas camadas dentro dele, trabalhando, funcionando a favor dos estudos cientificistas da Pentateuco, que pertence à Universidade Tanakh, ou Antigo Testamento. Então nós temos a Universidade ao Pentateuco, a escolástica é o deuteronomista, uma escola de tradições e de textos, porém dizer assim, ela produz material para o Pentateuco ser utilizado. Você percebeu que a gente não fala sobre Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio? Você percebeu que a gente não fala sobre livros e sim sobre escolas de escritores? É isso que você vai encarar numa faculdade, numa universidade ou em um seminário superior, que trata de média alta teologia e de alta teologia juntamente com a baixa teologia, ou seja, vê tudo, vê do seu aspecto global, geral em si, e não vê em partes. Não existe parcialidade ali, existe uma globalidade a ser reivindicada, a ser analisada, discutida, a ser vista, a ser trazidas os seus paradigmas e as discussões ser realizadas e as conclusões serem apresentadas. O que é que está sendo tão importante agora, em rápidas palavras? É o deuteronomista que está sendo trazido à colação, que eu já falei sobre isso, uma vez que, mediante muitas pregações, todas as vezes que nós participávamos de reuniões, de ministrações, seja qual fosse a natureza, um texto base era lido para fundamentar a mensagem ou preleção ou palestra. E você normalmente corria assim do lado, aparecia uma letra, um número ao lado do versículo. Aí você ia ver lá, tinha um comentário lá embaixo, nas Bíblias de Estudo, e remissões também ao lado para outros livros, capítulos e versículos. Tinha 1, 2, 3, 4, dependendo de como foi feita a apuração dessa correlação nas Bíblias de Estudo que nós tínhamos. E levantei a hipótese por causa da discussão que eu já trouxe aqui, mas lá no Facebook, falando sobre o deuteronomista poético. É poesia. Se eu colocasse assim, DTRPO, a pessoa fala, DTR, aí não ia ficar legal. Então eu coloquei esse PS, DTPS,
porque a letra P já existe da escolástica sacerdotal. A P vem de priestly, ou sacerdote, ou sacerdotal, tá aí em inglês. Da mesma forma que nomista vem de nomes que da tradução significa lei, legal. Então, nós temos o deuteronomista nomista, o legal, o deuteronomista histórico, o deuteronomista profético, o deuteronomista recente, redacional, o deuteronomista redacional, e agora eu estou vendo a possibilidade que isso em breve irá sair, é o poético. Por que isso? Porque poesia é uma coisa comum no mundo hebreu. Em Israel, poesia é uma coisa comum. Leitura, ensinamentos, as pessoas desde pequenas são adestradas em Israel a letras, literatura, e poesia em Israel é algo sério. Da mesma forma que aqui no Brasil, até fins de 80, os professores que nós tivemos antes e depois da Revolução Militar de 64, indicava muitos alunos para leitura, para livros, se apegarem aos livros. Hoje é computador, né? Moderninho, como sempre. O Brasil entrou na modernidade. Embora países como Uruguai e Argentina estivessem entrado na modernidade, não abriram mão de um bom livro, o que eu concordo que é verdade. Eles são muito bons nisso. Os livros são de excelência para quem quer aprender, se formatar, formalizar, crescer, prosperar e progredir. O livro jamais deve ser abandonado, deve ser tiracolo. Você tem que ter uma bolsinha para pendurar do seu lado, uma mochila, e ali tem que ter um livro de fé e também um livro de leitura obrigatória para reger as posições ou as pegadas a serem seguidas ou a serem feitas por você na vida. E eu propus ali, já tem algum tempo, o deuteronomista poético. Por quê? Porque poesia existe, ao meu ver, embora não em todos os livros, em todas as camadas da Bíblia, a poesia. Aí eu vim falar, por que poesia? Porque a poesia é citada desde origens em Israel. Então nós temos o deuteronomista PS ou poético como emissor de texto ou de tradição oral dentro de toda a Bíblia. Em toda a Bíblia se existe menção à poesia hebraica, ela se espalha por toda a Bíblia, não é só situado dentro do bloco histórico ou do bloco profético ou do bloco poético. Ele também se apresenta no Pentateuco. Por que a mensagem? É porque quando se compõe uma poesia, ela se instala, ela vai se adequando ao ambiente literário, vou dizer assim, é facilitado para leitura de aprendizado. Existe ali uma relação de mestre, de aluno, de corpo docente e de corpo discente. E a escola é quem vai ensinar o que deveria ser apresentado pelos professores aos seus alunos. E assim a poesia também adentra não só nos escritos paralelos, aqui existe ensinamento, né? Que nós temos, que a gente, em tempo adequado, a gente vai apresentar. É o que é o paralelo à Bíblia hebraica, os escritos paralelos, os ensinamentos paralelos da Bíblia hebraica, dentro da composição do mundo hebreu ou da situação hebreia em que propriamente dito se apresenta para aprendizado e identidade e para se formular um povo a partir do que tem de pessoas, de sabedoria, às vezes de entretenimento e às vezes de conquista mesmo, né? A poesia é muito interessante. Então nós já falamos aqui por que da proposta de um deuteronomista poético, porque ele é um emissor de texto e de tradição oral. Você vê que o bloco de poesia na Bíblia hebraica, na parte poética da Bíblia do Antigo Testamento, na parte poética, é porque a parte de poesia em si, na Bíblia hebraica, pertence a escritos, não pertence a proféticos, não pertence a Pentateuco, pertence à história. Então, temos em Gênesis história, e história temos poética ali acontecendo, porque o desenlace, de acordo, por exemplo, a situação de Abraão é um desenlace poético, a situação de José é um desenlace poético, a situação de Moisés voltando do seu sogro Jetro é uma situação poética.
Então, nós estamos propondo Deuteronômio poético ou de poesia, que se existe se relaciona assim, por causa da sua identidade. A natureza de ser de muitos registros, a natureza, por exemplo, entre Caim e Abel, de Abel é poesia. A de Abel é uma poesia. Então a gente tem que saber a natureza que possui certos registros. Então, nós estamos aí diante de uma propositura de um deuteronomista PS como emissor de textos de tradição oral que já se encontra no Pentateuco. Vemos a relação que esses textos do deuteronomista poético têm relação com o javista ou com o eloísta. Ou com um, com o outro. Com dois não dá, né? Não dá. Não adianta, tem coisa que tem limite até nos estudos, tem coisa que tem que se impor um limite, até onde vai a sabedoria humana, até onde acrescenta a sabedoria divina. Então não é tudo que se pensa que se é. Tem coisa que a mente humana é impensável e inimaginável. Então a gente tenta passar uma coisa de mais de realidade. E aí temos visto assim, uma relação com um javista que possui a sua natureza ao natural em si, propriamente dito, com o que é o lado, vamos dizer assim, de ecologia, de um lado de campo, de fazenda, de um lado fora da cidade. E temos do eloísta, que é mais civilização, que é mais urbano, que é mais cidade, que é mais templo, enquanto que o javista se preocupa mais com altares, o eloísta se preocupa mais com templos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não é a mesma coisa que a gente pensa. Nos altares nós temos do lado de fora, no campo, nas florestas, nos bosques, na ecologia, e com o eloísta nós temos dentro da cidade, no urbano, nas casas e nos templos que são construídos. Porém, existe uma máxima: precisa ter uma natureza muito antiga, não pode ser clássica. Não pode ser clássica média e não pode ser uma situação moderna, mais recente. Não pode, tem que ser situação bem antiga, próxima da urteste de composição do Pentateuco. Tem que ser a coisa primitiva, mais antiga ou primitiva. É a situação. Uma proposição de Eclesiastes em Pentateuco, por causa da formulação que vai haver ali dentro, vamos dizer assim, existe algo rodando ali de cultual. Se é cultual, existe uma organização, existe pessoas competentes para isso, não poderia ser ou pessoas de fora dessa competência, teria que ser chamado, escolhido, eleito, vocacionado, teria que ser especializado na área. Como, por exemplo, aconteceu com os sadoquitas. Eles se tornaram especializados e adentraram dentro do sistema levítico, embora não fossem levitas. É uma coisa impressionante. Coate, Merari, são coisas que a gente fica pensando assim, que adentra, mas é porque a política cultural está funcionando. Das reuniões, das celebrações, das adorações, dos cantos, do desenvolvimento de Yahvé com seu povo e de seu povo com Yahvé. Então nós vamos propor ali Eclesiastes já existente dentro do Pentateuco, embora só muito tempo depois que ele tenha entrado no cânon pelos livros históricos dentro da Bíblia hebraica, Stuttgartense nos tempos de hoje atual, ou da história dentro do aspecto da Bíblia judaica. Temos a ressonância de cantares em Pentateuco. Você lê o que é cantares? É poesia para romance. Entenda assim, romance. Cantares é romance. É um romance de natureza. Fala assim, tem espiritual? Não, irmão, tem. A Bíblia é espiritual. Se está na Bíblia, é espiritual. Então a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas ela trata de um romance sobre o servo amado e a sua sunamita, e a vida que se leva e a vida dentro em família. Então nós vamos ver que existe uma ressonância de cantares, que é uma vida hebreia em comum de uma família, de um escolhido com a sua eleita. E isso já existia há muito tempo. Por exemplo, você vê toda a leitura de Gênesis. A gente não pode ir muito além, né, de Gênesis, mas Gênesis é que fala o substancial, assim, em apresentar romances
que relembra Cantares na poesia. E a poesia é fantástica, é sensacional. E Cantares, por ser poético, está também apresentando o seu lado existencial dentro de Gênesis, a contar muito até Êxodo. Não vai muito além ali. É Gênesis, Êxodo, para por ali mesmo. Então existe uma ressonância de Cantares dentro do Pentateuco, como quarto ponto de vista. E no quinto, há uma correlação dos propósitos proféticos nos profetas, nos naviins. Os naviins, ou os profetas, são pré-exílico, exílico e pós-exílico. Então, o que são propostos? São aquelas naturezas proféticas. Lembrou da tal famosa profetada? O sujeito não profetizou, deu uma profetada. E daí? É profeta do mesmo jeito. Continua sendo profeta. Agiu como profeta. Profetar ou dar uma profetada significa que teve uma ação de profeta. Houve um profético ali acontecendo que não foi a mensagem profética, que não foi uma voz profética, mas foi uma gesticulação, uma expressão profética. A expressão profética existe. Isso amados irmãos, é uma natureza profética. Então é um proposto profético. Então a correlação com os propostos proféticos em naviins, nós temos aí a poesia, que possui correlação também com esses propostos proféticos em naviins, mas que também existe também esse profético dentro do ambiente do Pentateuco. E existe, por causa disso, como você sabe que o deuteronomista poético existe dentro do Pentateuco, e que o deuteronomista profético está presente dentro também do Pentateuco, então existe uma correlação da poesia presente dentro do Pentateuco com os propostos proféticos que existe no pré-exílio, no exílio, no pós-exílio, dentro do Pentateuco, com a natureza dos propostos proféticos. Entenda, não estou falando da profecia, estou falando das expressões e da natureza profética da qual a poesia mantém vínculo e contato. Você está entendendo? É algo profundo. A correlação do deuteronomista poético com os propostos proféticos, ou a natureza profética que existe dentro do Pentateuco. Não é poesia, mas são expressões, ou são gesticulações, ou são apresentações proféticas dentro do deuteronomista profético que existe no Pentateuco. Então, a partir daí, nós temos um exame. Será que vai surgir alguém dentro do Brasil capaz de falar alguma coisa para nós a respeito disso, acerca disso? Vamos torcer, né? Porque isso vale muito para nós hoje em dia. A Academia Internacional já chegou no Brasil, só que o tempo é pouco, o espaço é curto e a vaga para quem quiser se tornar uma pessoa de expressão, uma pessoa de especialidade, um magnata dentro da situação, tem que correr e ser rápido, porque tem gente que já se acordou para o mercado dentro do Brasil e vai acabar lançando edições do exterior traduzida para o Brasil e vai pegar aquela parte que deveria ser feita e elaborada por brasileiros. O que eu não acho justo em matéria de brasileiro, não ficar tão acordado para outras coisas e não se acorda para essas situações, né? Uma vez que as escolásticas são as que preservam a originalidade dos escritos. Se existe o histórico, se existe o legal, se existe o profético e o redacional, que eu estou lembrando, recentemente já falei na edição anterior, sobre o redacional, por causa da redação do deuteronomista presente no Pentateuco, vai ter o deuteronomista redacional, ou seja, a redação que existe no Deuteronômio repercute nas outros 4 livros anteriores. Se repete lá em Deuteronômio, então a natureza de repetição redacional é vista em outros campos presentes dentro do todo o Pentateuco, que não é o Deuteronômio e nem da edição deuteronomista. Então vai ter ali um deuteronomista redacional fora do deuteronomista, mas pela redação do deuteronomista presente dentro dos 4 livros anteriores de todo o Pentateuco. Então estamos aí. Está lançada a sorte. Era para quem tiver interessado a galgar os mais altos cargos dentro da escolástica e da cristandade, ou do cristianismo,
ou em si dentro da esfera do saber, do conhecer, do campo cosmológico, do campo docente, o magistério. Você precisamos de gente de magistério conceituado dentro desses saberes. Espero que você seja conceituado a ter uma entrada, uma vivência disso tudo e sermos amigos felizes, porque vai ter uma grande capacidade do Brasil dentro dessa área e desse segmento. O que eu vou deixar para você agora é o meu incentivo para você ser um desses graduados, capacitados, especializados, doutor ou mestre ou PhD dentro dessa área, um especialista internacional, para que você venha junto conosco tomar parte dentro desse rumo e segmento e se tornar um dos melhores entre nós, porque a gente já está há 25 anos e a gente precisa oxigenar o ambiente. Então você é esse oxigênio, você é esse ar que irá modificar áreas melhores para os nossos tributos, melhoras com situações e uma atmosfera melhor para a nossa significação. Eu espero que você possa ser ricamente abençoado. Deixe seu telefone, seu e-mail. Um beijão para você. Deus te abençoe.